tudo beleza? Aqui é o Vitor Soares. Roda a vinheta. Gente, no vídeo de hoje a gente estamos aqui para reagir a histórias de quem? Estamos aqui para reagir à história de Enoque. Como assim, Vitor? Você já vai falando como será o vídeo? Calma, gente, eu vou explicar. Acabamos de iniciar um novo quadro aqui dentro do canal, gente. E o nome do quadro é Reagindo Histórias. Eu dei uma pensada aqui agora porque eu tinha esquecido o nome. Gente, mil desculpa por esse som, tá? De fundo e tal. Não tá dando pra gravar hoje de sábado, é assim mesmo. Sim, gente, eu gravo no sábado e no domingo pra postar pra vocês na segunda, quarta e na sexta. E na terça e quinta shorts, lembrando. Eu não tinha falado. Então, gente, e fica meio difícil pra gravar. Então, mil desculpa, real. Estamos aqui para reagir à história de Enoque, gente. Nesse novo quadro, a gente vai abrir o quadro com a história de Enoque. Mas o que tem de importante na história de Enoque? A história de Enoque, gente, ela é muito, muito linda. Ele é um homem que ele não viu a morte. Ele andou tão fiel com Deus na sua jornada aqui na Terra, que Deus não esperou para ele morrer, quis livrar ele da morte e arrebatou ele. Essa história é muito linda, vocês vão ver. Fique por dentro, real, de verdade. Bora, gente, aqui reagir à história dele, galerinha. Hoje eu tô meio pensativo, porque hoje tá um dia assim muito, muito lindo. Eu só consigo ficar olhando pra esse dia e não foco aqui na câmera. Mas bora lá assistir essa história com vocês. Pela Bíblia, sabemos que Enoque era o tataraneto de Adão e o bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se torna o pai de Matusalém, o homem que viveu por mais tempo de toda a Bíblia. Enoque, ao longo de seus mais de 300 anos na Terra, ele teve vários outros descendentes. Enoque também é apenas uma das duas pessoas levadas direto para o céu, escapando totalmente da morte. Vamos abordar também um pouco sobre o pseudoepígrafo Livro de Enoque. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Enoque. Meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O plano de Deus no significado dos nomes. Enoque significa ensino ou instrução. O nome Enoque está ligado diretamente com o plano de Deus. Sim, no nascimento de Jesus Cristo. Isso porque o significado dos nomes da descendência de Adão até Noé eram muito importantes. Um exemplo disso é o nome Noé, que tem seu significado descrito na própria Bíblia, em Gênesis capítulo 5, verso 29. Veja, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Mas qual é a importância dos significados da descendência de Adão até Noé? E o que isso tem a ver com Enoque? Pois bem, vamos juntos analisar os significados dos nomes de Adão até Noé. No original, Adão significa homem, Sete, apontado, Enos, fraco e mortal, Cainã, aflição e lamentação, Maalalel, santo Deus, Jared, descerá, Enoque, ensino, instrução, Matusalém, sua morte trará, Lameque, ausência de esperança, e Noé, alívio e conforto. Isso dá uma frase: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao ausente de esperança, alívio e conforto. Agora eu te pergunto, quem é esse a não ser Jesus Cristo? A história de Enoque.
Apenas 2 pessoas na Bíblia parecem ter sido levadas direto para o céu, sem ter que experimentar a morte. A maioria de nós conhece o segundo, Elias, este famoso profeta que recebeu uma carruagem de fogo celestial que o levou ao céu em uma espécie de redemoinho, após o término de seu ministério, deixando Eliseu para continuar a missão. A maioria de nós não sabe muito sobre Enoque, a outra pessoa que foi levada direto para o céu. Ele aparece em Gênesis, e assim que entra em cena, entra no céu. Mas a Bíblia não informa como Enoque foi arrebatado. Então, vamos discutir o que a Bíblia diz sobre Enoque, as informações extra-bíblicas que temos sobre Enoque e se isso é ou não importante para nós. Agora fica uma pergunta: por que os outros grandes heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, tiveram que passar pela morte? E por que essa figura enigmática fugiu disso? Vamos analisar 3 pontos. Primeiro, como argumentado aqui, Enoque foi arrebatado. Enoque é um exemplo do que acontecerá durante o arrebatamento. Durante esse evento, Deus levará os crentes ao céu durante o fim dos tempos. Os cristãos diferem em opiniões sobre onde exatamente o arrebatamento acontecerá durante a linha do tempo do fim dos tempos. Antes da tribulação de 7 anos, na metade do julgamento dos 7 anos, ou após a tribulação dos 7 anos, etc. Mas em um ponto durante o fim dos tempos, Deus arrebatará os crentes, assim como fez com Enoque. Em segundo lugar, Enoque viveu algumas centenas de anos antes do dilúvio. Vemos os habitantes da terra caindo em total depravação moral durante esse período de tempo. Considerando que as pessoas naquela época viviam por centenas de anos, alguns cristãos especularam devido a um dossel de vapor que cercava a terra, que bloqueava os nocivos raios gama e produziam um clima temperado. Tanto que nesse pensamento, quando veio o dilúvio, veio como a primeira chuva na terra. Para reforçar essa base, muitos usam o fato de ninguém acreditar na palavra de Noé, enquanto ele avisava que o dilúvio viria. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Terceiro, vemos um homem fiel vivendo entre uma geração iníqua, como Elias durante o tempo do rei Acabe. Em determinada época, Elias é o único profeta de Deus que resta, superado em número por 450 profetas do inimigo. Que informações extra-bíblicas temos sobre Enoque? Como não sabemos praticamente nada a respeito da história de Enoque, vamos entrar agora em gelo fino. Quero dizer que o que vou dizer agora não está na Bíblia, porque é o seguinte, irmãos. Dependendo de qual tradição cristã você veio, você pode considerar o livro de Enoque canônico, mas nesse vídeo vamos operar sobre o que a Bíblia canônica é apenas composta por 66 livros que são o Antigo e Novo Testamento, como normalmente conhecemos, colocando o livro de Enoque como sendo pseudoepígrafo. Em outras palavras, um autor que se autodenominava Enoque escreveu o livro de Enoque, no caso, um homem usando um pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas capítulo 1, verso 14 e 15 e 2 Pedro capítulo 4, verso 6. Ambas as passagens parecem extrair porções da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos, os Néfilins, profecias e punições para os ímpios pós-dilúvio. É um texto um tanto paralelo ao que vemos acontecer no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo cada vez mais depravado moralmente, que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história de Apocalipse ainda por ver. Em um mundo ímpio, somos chamados para ser justos e andar na fé com Deus. Embora muitos de nós, se não todos nós, já que não sabemos quando Jesus voltará, experimentamos as dores da morte. Os cristãos, no fim dos tempos, experimentarão um arrebatamento. Também é importante notar que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, tanto os cristãos que já morreram, quanto os que ainda estão vivos, participarão neste evento juntos. Portanto, em qualquer caso, experimentaremos o arrebatamento. Durante esse tempo, nós nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Veja, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles, nas nuvens, para o encontro com nosso Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. As heresias de John Dee e Edward Kelly. Enoquiano, a misteriosa linguagem dos anjos. Enoquiano é uma língua misteriosa que os ocultistas do século XVI, John Dee e Edward Kelly, registraram em seus diários particulares. Eles alegaram que esse discurso celestial permitia que mágicos e ocultistas se comunicassem com os reinos angelicais.
Eles afirmaram ter recebido comunicações de anjos, que lhes forneceram as bases de uma linguagem com a qual se comunicassem com um outro lado. Essa linguagem angelical continha seu próprio alfabeto, gramática e síntese, que escreveram em diários. O novo idioma foi chamado de Enoquiano e vem da afirmação de John Dee, que o patriarca bíblico Enoque foi o último humano a conhecer o idioma. Está documentado que Dee e Kelly usaram certos objetos, como um espelho de obsidiana negra e uma bola de cristal para experimentar essas visões. Dee atuou como orador, dirigindo orações a Deus, aos arcanjos por 15 minutos a 1 hora. Em seguida, uma pedra de evidência foi colocada sobre a mesa e os anjos foram chamados para se manifestar. Os dois observariam a pedra e a registrariam tudo o que viram e ouviram. Eles foram informados pelos anjos que a magia daria poderes sobre-humanos aos seus praticantes, mudaria a estrutura política da Europa e anunciaria a chegada do Apocalipse. Dee acreditava que o que estava fazendo seria benéfico para a posteridade e documentou as informações em uma série de manuscritos e apostilas. Ele nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como enoquiana, mas preferiu chamá-la de angelical, a fala celestial, a primeira língua de Deus e Cristo, e particularmente adâmica, porque ele afirmou que era usada por Adão no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Para mim, particularmente, o livro de Enoque não é necessário para o meu conhecimento, mas isso é uma opinião pessoal minha e respeito quem possa discordar. Os 66 livros, na minha opinião, é o suficiente, mas é claro que não descarto outras fontes históricas extra-bíblicas, como os pergaminhos do Mar Morto encontrados em 1947 a 1956, porque essas coisas, irmãos, são ótimas para o nosso conhecimento. Me diz vocês aí, o que acharam da breve história de Enoque? Vocês já leram o livro de Enoque? Escreva aí nos comentários suas opiniões a respeito deste assunto. Gente, assim, eu já sabia da história de Enoque, gosto muito dessa história, porque basicamente fala de um homem que andou muito certo com Deus e ele foi arrebatado, ele não viu a morte. Imagina que honra, gente, que honra seria muito grande Deus falar assim, não, eu agrado muito das suas ações, meu filho, e eu vou te trazer agora comigo que você não vai ver a morte, tá bom? Gente, é uma honra muito grande. Nossa, seria muito bom. Gosto demais. Mas esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Comenta ideias de vídeos aí embaixo. Vídeos toda segunda, quarta e sexta, terça e quinta lá nos shorts. Que seja aberto este novo quadro, reagindo a histórias. Essa primeira história foi a de Enoque. Coloca aí nos comentários também uma próxima história que vocês querem que eu reaja. Sei lá, a história de Elias, a história de Eliseu, a história do rei Salomão, rei Davi, a história de Adão, a história de Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Moisés. Gente, coloca aí nos comentários, tá, gente? Mas esse foi o vídeo. Falou!